Ô, gente, hoje, então, a gente vai falar sobre irrigação do coração, tá? E falar sobre algumas técnicas de revascularização. Então, aqui nós temos o coração, né? Ele fica aí numa cavidade no centro do tórax chamada de mediastino. Ele está em cima do diafragma, posicionado em cima do diafragma, entre os pulmões. E nós temos aqui o pericárdio, que é um saco fibroceroso que protege aí o coração. Nós temos o timo aqui em cima, também uma glândula linfóide, aqui repousando na parte superior do coração. E a gente tem alguns vasos aqui, artérias, né? Artérias pericárdicofrênicas que estão descendo aqui, veias para irrigar essa região do pericárdio aqui. No coração, nós temos uma vascularização intensa dessa musculatura realizada pelas artérias coronárias, tá? Então, nós temos aqui a artéria aorta. Na base da artéria aorta vai sair a artéria coronária esquerda, a artéria coronária direita. A artéria coronária direita vai formar esses ramos aqui, menores, ramos anteriores dos ventrículos, mas ela forma também esse ramo maior aqui, que é o ramo marginal direito, que vai irrigar a musculatura, o miocárdio dessa região anterior do coração, do lado direito. Temos alguns raminhos atriais também, que sobem, né? Que sobem para o átrio direito e também para o nó sinoatrial aqui. Mas um grande ramo que a gente pode observar aqui na visão anterior do coração, que vai originar da coronária direita, seria esse ramo marginal direito aqui. A coronária esquerda, ela vai originar a artéria interventricular anterior, essa artéria grande que vem aqui anteriormente no coração. Essa artéria também é chamada pelos cardiologistas como artéria descendente anterior, tá? Essa artéria interventricular anterior, ela vai formar esse ramo lateral aqui, que é um ramo importante também, que vai irrigar aí o septo interventricular e o ápice do coração aqui. A coronária esquerda também origina a circunflexa, o ramo circunflexo, que é esse daqui que circula o átrio esquerdo. E ele também emerge formando aqui o ramo marginal esquerdo, esse ramo grande aqui que desce para o ventrículo esquerdo, irrigando toda essa parte do coração. Nós temos veias, a gente vai falar mais para frente, veias que também drenam esse sangue aí. Então, olhando numa visão posterior do coração, a gente observa a artéria coronária esquerda, mandando a artéria coronária direita, circulando aqui o átrio direito posteriormente, e ela formando a artéria interventricular posterior aqui, tá? Que os cardiologistas também chamam de artéria descendente posterior. Então, a artéria coronária direita forma a marginal direita, que irriga o ventrículo direito do coração, e também forma... Oi? Desde o ramo marginal, o áudio tá agarrando, não deu pra gente ouvir nada. Ah, tá, peraí, deixa eu voltar. Eu acho que tá tendo algum problema com o áudio. Com áudio? Deixa eu tentar. E agora? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Aham, tá? tô. Desde o ramo marginal? Isso. O pessoal aqui tá falando que travou também. Travou? Então, foi aqui nessa parte, né? Nessa aqui. Então, isso. Aí vocês vão me dando feedback se tá ouvindo agora, tá? Então, a artéria coronária esquerda, ela vai circular aqui o átrio esquerdo, formando o ramo circunflexo, e vai formar a marginal esquerda aqui, tá? O ramo marginal esquerdo que vem irrigar o ventrículo esquerdo aqui, tá? Já a coronária direita forma o ramo marginal direito aqui,
alguns ramos atriais e os ramos que vai para o nódulo sinoatrial aqui também, tá? A coronária esquerda forma essa descendente, essa artéria interventricular anterior, que os cardiologistas chamam de descendente anterior também, tá? E essa interventricular anterior forma esse raminho que é chamado de lateral. Tem gente que chama de diagonal, mas ele é o ramo lateral, que vem irrigar também o ápice do coração aqui, tá? Posteriormente, a gente observa a artéria coronária direita circulando o átrio direito e formando aqui o ramo marginal direito, tá? Que vai irrigar o ventrículo direito. Essa coronária direita também forma a artéria interventricular posterior, que vem aqui entre o septo interventricular na parte posterior do coração. Esse ramo também é conhecido como ramo descendente posterior, pelos cardiologistas, tá? Essa coronária direita também vai formar esse ramo posterolateral direito aqui, que irriga o ventrículo esquerdo posteriormente, tá? Já o ramo circunflexo, que origina da coronária esquerda, e mais o ramo marginal esquerdo, eles vão descer aqui no ventrículo esquerdo, irrigando toda essa parte do ventrículo esquerdo, tá? Tá tranquilo o som até agora? Tá dando para ouvir o som? Então, a gente pode tirar o microfone se quiser falar, tá, gente? Então, o coração, ele possui essa irrigação intensa aí pelas coronárias, que originam da aorta aqui, da aorta ascendente, tá? Ela origina aqui do ósteo coronário aqui da aorta ascendente, e nós temos também drenagens, veias importantes aí na drenagem do sangue do coração. Nós temos aqui as veias anteriores do ventrículo direito, a veia marginal direita, também conhecida como veia cardíaca pequena, a veia cardíaca magna ou veia interventricular anterior, tá? E a veia marginal esquerda. Então, essas veias vão drenar essa parte anterior do coração, tá? Posteriormente, todas essas veias que drenam sangue do coração, do miocárdio, vão ser drenadas para essa estrutura grande que existe aqui atrás do átrio esquerdo, que é o seio coronário, tá? Então, a veia marginal esquerda aqui, a veia posterior do ventrículo esquerdo, cardíaca magna, veia interventricular posterior, cardíaca média, e a veia cardíaca parva, que circula aqui o átrio direito, todas essas veias vão drenar para o seio coronário, que fica atrás do coração aqui, atrás do átrio esquerdo. E o seio coronário drena para a base do átrio direito. Então, todo o sangue venoso, pobre em oxigênio do miocárdio, vai ser drenado novamente para dentro do átrio direito do coração, tá? Aqui no seio coronário. Então, essa seria toda a irrigação e drenagem do coração, tá? Do miocárdio, pelas coronárias e pelo seio, e a drenagem venosa pelo seio coronário. Nós sabemos que o mal do século aí que nós temos são as doenças coronarianas, né? É o grande mal do mundo moderno, aonde a gente observa uma obstrução dessas artérias que irrigam o miocárdio, né? Um entupimento, vamos dizer assim, por colesterol elevado, triglicérides, né? Então, essa obstrução desses vasos por placas de ateromas, de aterosclerose aqui, gordura, né? Faz com que bloqueie o trajeto do sangue para a musculatura do miocárdio e ocorra morte dessas células do miocárdio, que a gente conhece como infarto do miocárdio, tá?
Então, as doenças, a gente sabe hoje que as doenças que mais matam, apesar de que o Covid está em primeiro lugar, né? Mas as doenças, assim, se não tivesse o Covid, as doenças que vêm matando mais a população são as doenças cerebrovasculares, o AVC, o infarto agudo do miocárdio e o câncer, né? Então, essas 3 doenças são as que mais matam hoje no mundo, mas agora o Covid está ganhando, né? Mas o que a gente tem visto também, que eu falei aqui na terça-feira, o Covid, esse vírus, ele causa uma lesão nas células endoteliais do vaso. E isso faz com que aumente a coagulação da parede desse vaso e também promova a obstrução desse vaso. Então, tem muitos pacientes com problemas cardíacos, que está tendo Covid com problemas cardíacos, que vem piorando os seus quadros, tá? Causando infartos, AVCs, também por causa dessa alteração epitelial que o vírus causa na parede dos vasos. Então, a obstrução desses vasos faz com que o fluxo sanguíneo não tenha fluxo sanguíneo de oxigênio e gás carbônico para o miocárdio, causando aí uma morte dessas células, tá? Quando a gente fala em revascularização no infarto do miocárdio, né? A revascularização, ela seria um tratamento na tentativa de melhorar a circulação sanguínea do miocárdio nesses quadros, né? Então, existem vários tratamentos hoje para infarto do miocárdio. Existem medicamentos para esses casos. Só que quando o caso do paciente, a obstrução, né? A gente observa que tem uma obstrução significativa desses ramos das coronárias, dessa irrigação do miocárdio, e não está tendo fluxo sanguíneo, geralmente o paciente pode passar pelo procedimento de angioplastia ou cirurgias de bypass, tá? Ou chamadas bypass, que seriam as pontes ou pontagens, tá? Então, existem 2 formas de tratamento cirúrgico, vamos dizer assim, né? Lógico que o paciente vai fazer primeiro o tratamento medicamentoso, mas o fluxo não tendo recuperação desse fluxo, ele tem que fazer procedimentos cirúrgicos. Então, vai ser a angioplastia ou o bypass, que são as pontes ou pontagens, tá? Então, a angioplastia, o médico insere um catéter até a obstrução do vaso, onde é insuflado um stent, que permitirá que o vaso permaneça aberto e melhore a revascularização do coração. Eu vou falar dele aqui mais para frente. Já o bypass, que são as pontes ou pontagens, é colocada uma via alternativa para a circulação do sangue. Então, são utilizados alguns vasos sanguíneos para a realização desses bypass, tá? Hoje em dia é muito usada a artéria mamária interna, também conhecida como artéria torácica interna, tá? A artéria gastroepiploica, que irriga o estômago e o aumento, a artéria radial e a veia safena magna, tá? Então, esses vasos que são usados geralmente para fazer essas pontes entre as extremidades saudáveis de um vaso coronariano afetado e outro vaso circulante. Então, o primeiro procedimento que é feito, que é menos invasivo, seria a angioplastia, tá? O médico vai inserir um catéter, geralmente insere-se o catéter ou na artéria braquial, tá? Aqui no braço, ou na artéria femoral, é mais usada a artéria femoral mesmo, tá? Na região inguinal aqui. Então, a artéria femoral, ela é a principal escolha aqui na região da virilha, mas também pode se fazer pela artéria braquial. Então, vai entrar com catéter, tá? Até sobe esse catéter aí pela artéria femoral, pela aorta abdominal, a aorta torácica, até chegar aqui na aorta ascendente e entrar nas coronárias. Então, é um procedimento, assim, não é muito simples, né?
ou se não pela artéria braquial, até ir pela subclávia e depois braquicefálica e arco aórtico e aorta ascendente e coronário. Então, o médico sobe com esse catéter, quando ele chega próximo do local onde está a obstrução, ele vai abrir vai insuflar, né, esse stent, uma estrutura parecida com essa daqui, insufla o stent, que permite uma dilatação da artéria, tá? Fazendo com que essa artéria deixe uma redinha lá, né, insuflada, fazendo com que esse vaso fique aberto e assim tenha maior fluxo sanguíneo. Observe aqui que a artéria coronária é um pouco fechada com placa de ateroma, né? O fluxo sanguíneo está limitado aqui. Então, ele entra com o stent fechado, depois ele vai abrir, insufla, aí ele dilata o vaso, né? E faz com que esse vaso fique aberto e promova, assim, a revascularização desse sangue para o miocárdio, tá? Então, a angioplastia é um procedimento menos invasivo, tá? É um procedimento cirúrgico, intra-hospitalar, mas é menos invasivo. Já os BIPAS ou pontes ou pontagens, elas são procedimentos mais invasivos. Por quê? Tem que fazer a toracotomia, tem que cortar o tórax, né? Uma cirurgia mais invasiva, e ela pode ser feita por esses vasos aqui. Ou pode ser feita pela artéria torácica interna, ou uma chamada mamária interna, essa daqui, tá? Que eles chamam de mamária interna. Ou pode ser feita pela artéria gastroepiploica, que eu vou mostrar, que fica lá na região do estômago, o nome já fala gastro, porque é de estômago e aumento epiploica. Ou pela artéria radial, retira-se a artéria radial do membro superior aí. Como essa artéria tem muitas colaterais, então ela pode ser usada. Ou a veia safena magna. Aqui está mostrando um exemplo de veia safena magna fazendo a ponte, né, entre a aorta ascendente. Então, pega-se uma extremidade da ponte, onde tem fluxo sanguíneo, ó, aqui tem fluxo sanguíneo adequado, e faça-se uma emenda depois de onde o fluxo sanguíneo foi obstruído. Por exemplo, se a coronária, a descendente anterior aqui, ou o interventricular anterior obstruiu aqui, daqui para cá está obstruído. Então, pega-se aqui uma extremidade da torácica interna e coloca aqui exatamente logo após o local onde obstruiu, para melhorar o fluxo sanguíneo para cá, tá? Então, aqui a gente tem o BIPAS ou pontes ou pontagens usando a artéria torácica interna, como eles chamam, ou mamária interna. Essa tem a que está sendo mais utilizada, tá? Se a gente for observar aqui a irrigação sanguínea do tórax, a gente tem que lembrar que na parte posterior do tórax, nós temos a artéria aorta torácica, formando as intercostais posteriores, que vão irrigar a região torácica posteriormente. Aqui é o externo, e aí observando aqui do lado do externo, nós temos a artéria e a veia torácica interna, ou que eles chamam de mamária interna, tá? Então, é retirada essa torácica interna daqui e feita a ponte no coração, tá? Seria mais ou menos essa daqui, ó. Tira a torácica interna e faz a ponte exatamente após o local da obstrução do vaso no coração. Então, a torácica interna ou mamária interna é muito utilizada nesse procedimento. Nós temos também a BIPAS ponte safena usando a veia safena magna. Nós conhecemos a veia safena magna, ela drena lá para a região inguinal, né, para a veia femoral, ela segue medialmente para os membros inferiores, drenando sangue de todos os membros inferiores, novamente aqui na região inguinal para a veia femoral. E essa veia safena magna é retirada aqui na altura do joelho, mas
quando faz esse procedimento cirúrgico, costuma lesar esse nervo que vai para o joelho aqui, que é o nervo safeno. Então, tem se evitado usar a veia safena magna por causa dessas lesões neurais aqui, mas também porque a veia safena magna é uma veia mais fininha. Então, a durabilidade das pontes dela são menores, né? Aqui é um exemplo que pegou a veia safena magna e fez uma ponte, colocando na aorta ascendente e exatamente depois do local aonde teve a obstrução, tá? Mas como a veia é mais fina, ela não está sendo tão usada mais. A durabilidade da cirurgia é menor. Tem também os bipás ou pontes ou pontagens que utilizam a artéria gastroepiploica. Então, a gente observa aqui é o estômago, né, a curvatura gástrica maior. Então, a gente tem aqui a artéria gastroepiploica esquerda, aqui a artéria gastroepiploica direita. Então, essa artéria, ela irriga todo o estômago e a parte do omentro. Então, ela também tem sido utilizada para a realização de pontes entre a aorta ascendente e as regiões de obstrução cardíaca, tá? E a última artéria que tem sido utilizada aí também para essas revascularizações é a artéria radial. A gente sabe que a artéria radial, ela desce para o membro superior e vem irrigar toda essa parte do polegar, do indicador, do dedo médio, né, na mão. Então, a artéria radial, ela desce aqui a um ponto de avaliação de pulsação, né, de frequência cardíaca. Ela é usada, mas assim, em último caso também, porque ela irriga a região da palma da mão, né, toda essa região do polegar, indicador e dedo médio. A literatura fala que por ela ter muitos colaterais, muitos ramos colaterais, isso não prejudicaria a irrigação na mão, com a retirada dela, tá? Mas a gente percebe que a primeira escolha para essas bipás, né, essas pontes, a primeira escolha tem sido mesmo a torácica interna ou mamária interna, as gastroepiploicas, depois a radial, depois a veia safena magna, tá? Então, gente, eu peguei esses conteúdos, tá? Nesse site aqui de cardiologia, nesse outro aqui também, e alguns livros para anatomia. Mas a parte sobre a revascularização, eu tive que buscar realmente em site de cardiologia, tá? Porque não especificava muito bem nos livros de anatomia. Nos livros de anatomia, eles só citam que existe a ponte safena, fala da veia safena, mas não fala, não especifica como é o procedimento, qual artéria que é a mais usada. Então, realmente, eu tive que procurar nesses sites aqui de cardiologia, que fala sobre angioplastia, que fala sobre os bipás, né? Para poder explicar sobre esses vasos aqui. Inclusive, era até uma curiosidade minha também, porque eu só sabia que, eu só imaginava que usava a mamária interna e a veia safena magna. Eu nem sabia que usava também a gastroepiploica. Para mim foi até uma novidade usar a gastroepiploica aqui do estômago e também usar a radial, que não era muito comum, eu também não sabia que era muito comum usar a radial. Então, para mim, só usava-se muito a mamária interna mesmo, a torácica interna, tá? Essa foto aqui também foi do site de cardiologia, achei bastante interessante, porque ela já mostra, né, a artéria torácica interna, a retirada dela e já realizando a ponte aqui no coração, e também as veias. Então, achei bem legal também essa imagem. E também o procedimento de angioplastia, que para mim também era feita só na artéria femoral, mas aí fui observar que também tem locais alternativos na artéria aqui na artéria cubital, na artéria braquial, que também realiza esse procedimento.
tá? Então, gente, a gente pode observar, a Laís está perguntando, nessa última imagem sobre o BIPAS, ali onde marcam grafos, seria de fato enxertos mesmo, tipo, remove-se trechos dessas veias, safenas e remaneja para que atuem como coronárias? Laís, é isso mesmo. Eles pegam pedaços mesmo, por exemplo, aqui é a torácica interna, ela já tem essa origem mesmo, né? A torácica interna, deixa eu mostrar aqui, ela origina a torácica interna origina da subclave aqui. Então, ela já tem essa disposição. Só pega um pedaço dela aqui embaixo e enxerta lá na região do coração. Por exemplo, aqui obstruiu. Aqui o sangue obstruiu na interventricular anterior. Então, eles pegam a torácica interna aqui, corta ela e já enxerta, já conecta logo após o local onde obstruiu, na tentativa do fluxo sanguíneo vir para cá e revascularizar. Pega-se realmente, corta a veia, corta pedaço aqui, geralmente na região do joelho, corta um pedaço da veia safena magna aqui e faz enxerto mesmo, abre aqui a aorta ascendente e coloca uma extremidade aqui na aorta ascendente que vai trazer sangue rico em oxigênio para outra extremidade obstruída da coronária no coração, logo depois da obstrução. Então, realmente faz isso mesmo. E isso faz com a gastroepiploica, faz com a radial. O que eles citam é que causa estranheza, né? Você ficar tirando um pedaço de artéria de um lado para o outro. Mas como esses ramos tem muitos ramos colaterais, aí eles alegam que quando você retira um pedaço, tem outros ramos colaterais irrigando, então não prejudica a vascularização, tá? Então, seria esse procedimento mesmo, tá? Nos livros de anatomia clínica não menciona sobre essas técnicas, mas eu achei bem interessante pesquisar em sites de cardiologia mesmo, para a gente poder aprofundar um pouquinho nessa questão aí, tá? Gente, tem alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tem tempo. Laila, Oi. bom dia. Bom dia, Zé. Existe alguma prevalência de qual artéria coronária é mais acometida pelo infarto? Então, dizem assim, a literatura fala que a porcentagem maior, né, de 30% a 40% é da interventricular anterior, tá? Por causa dessa disposição dela íngreme anteriormente no coração e pelo ramo lateral que ela tem. Então, essa interventricular anterior é muito comprometida, mas também tem a interventricular posterior também aqui, ó. A interventricular posterior, a interventricular anterior, a interventricular posterior e esse raminho aqui também, o posterolateral também, tá? Então, essas Obrigado, que costumam ter mais infarto mesmo. Valeu, muito obrigado. Nada. Então, um bom fim de semana para vocês, tá? Fiquem com Deus aí. E até terça que vem.